Diretamente do Templo de Salomão, iniciamos o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo fortalecer você que já está na fé, despertar você que se acomodou e ajudar a você que está desesperado. Você poderá participar do nosso programa ligando para a nossa central de atendimento aqui do Templo de Salomão, que está à sua inteira disposição através do número 3573-3535, 0 operadora 11. Você que precisa desabafar, tirar uma dúvida ou pedir uma oração específica no sentido de você precisa de uma intervenção divina já. Então, nós temos aqui uma equipe de auxiliares, como também de levitas do Templo de Salomão à sua inteira disposição. O programa de hoje será diferente. Eu tenho aqui em estúdios os meus convidados, Ana, a esposa do Bispo Arlan, ou Irlan, melhor dizendo, que já estão casados há quantos anos? Vai completar 28 em setembro. 28 completar. anos. Muito 28 bem, anos de parabéns. Senhor. Vocês se conheceram aonde, Ana? Nos conhecemos em Feira de Santana. Eu era obreira da sede e o Irlan, ele tinha voltado para lá, retornado para a cidade para ficar lá e nos conhecemos. Feira de Santana, Bahia. 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 Uhum. Irlan tinha quantos anos quando conheceu a Ana? Quando eu conheci a Ana Paula, eu tinha 21. 21 anos. Já Senhor. estava na igreja há quantos anos? Eu já estava na igreja, 21, já tinha entrado com 14, 7, já tinha uns 6 anos. 6. Muito bem. 6 anos, já estava na igreja. A Ana já estava na igreja há quantos anos? Eu entrei em 89 para 90. Quando eu conheci ele estava 1 ano e pouco na igreja. Foi amor à primeira vista? Ou nem por isso? Vamos dizer que sim, vamos Assim? dizer que sim. Você aceitou assim já de cara o pedido dele de namoro ou houve uma resistência? Eu gostei dele, gostei do jeito dele. Antes, não, achava um pouquinho metidinho, até quando eu falei assim, esse pastor é muito metidinho. Mas ela Você já era obreira? Já era obreira. Mas ela tem um detalhe que ela não está falando, que quando ela chegou na igreja, que eu já era pastor, e ela me viu, eu não a... É verdade. Ela me observou já. Só que ela achava que não podia, porque ela estava chegando na igreja. Eu era pastor da igreja. Eu estava na Nessa casa época eu tinha, sei lá, 18 anos por aí. Isso. Aí eu olhei para ele, assim, para ver se ele olhava para mim, e ele não me olhava. Eu falei, um dia eu vou namorar com você. Mas eu estava na fase de libertação. E depois você deduziu e achou que ele era metidinho. Depois eu achei que ele era metidinho. E que ele não tinha me Mas olhado. ele já estava também transformado e agora um homem de Deus preparado para conhecer a sua futura esposa e você não sabia. Sim, senhor. Bem, a esposa do bispo Irlan, senhora Ana, como também o bispo, estará nos contando um pouco da sua história, da sua trajetória na Igreja Universal, na sua vida cristã, quando chegaram, como chegaram e as lutas que todos nós temos que enfrentar e, claro, o sacrifício é inevitável. Mas agora, eu queria que você parasse tudo e prestasse muita atenção no áudio deste obreiro que não assistia Obreiros em Foco. Não assistia e nem fazia questão. Bem, eu penso que a produtora pode exibir o áudio e você vai tirar suas próprias conclusões. Acompanhe. Eu gostaria de deixar um relato aqui que eu creio que vai ajudar alguns obreiros. Por favor. Eu sou obreiro há aproximadamente 25 anos e há muito tempo que eu já não vinha assistindo o programa Obreiros em Foco. Sei que era postado no grupo dos obreiros o momento de meditação, que é um quadro que existe no programa Obreiros em Foco e que todos os dias o pastor ele coloca lá no grupo dos obreiros esse quadro, a reprise do quadro. Na terceira vigília do coração, Deus falou muito forte comigo. Deus falou muito forte comigo e eu coloquei dentro de mim o desejo de participar do programa Obreiros em Foco. E aquilo nasceu dentro de mim, um desejo de todos os dias assistir esse programa. E aquilo foi me renovando, foi me fortalecendo. As palavras, os testemunhos, os exemplos dos obreiros que infelizmente tiveram seus maus momentos. Então tudo aquilo foi abrindo os meus olhos e eu comecei a participar
todos os dias do programa Obreiros em Foco. Hoje eu tenho salvo no meu celular a agenda, no despertador, 5 minutos antes, e eu não vou dormir sem assistir o programa Obreiros em Foco. Hoje, para mim, é prioridade assistir o programa, porque isso tem me renovado, tem me fortalecido. A palavra tem sido um alimento que tem feito com que eu, como obreiro, repensasse muitas coisas. E acredito que esse depoimento vai servir para que outros obreiros possam despertar para isso. Porque eu sei que muitos, como eu, não dão prioridade, colocam em segundo lugar, ou por causa do trabalho, que chega cansado, ou porque vai dormir cedo, porque acorda muito cedo no outro dia. Mas eu digo a vocês, vale a pena esse esforço. Está aí a participação, então, do obreiro Alain de Maceió, Alagoas, que não participava, não valorizava, não investia na sua vida espiritual, assistindo este programa que, como falávamos ao início, tem por objetivo fortalecer você que já está na fé, despertar você que está acomodado e orientar a você que está nos assistindo pela primeira vez, que ainda não frequenta as reuniões práticas, inteligentes da Igreja Universal, mas que está sendo evangelizado por meio dos casos verídicos aqui exibidos, e os meus convidados vão provar isso. Mas antes, veja aqui o que diz o texto bíblico, por favor, o Walter, coloca aqui, por favor, um versículo, pode ser o versículo 17, por favor. Veja só o que diz o texto bíblico. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte, olha só, de sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir do quê? Pela palavra de Deus. Está aí, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. E, infelizmente, o Alain estava desprezando um programa que tem o foco, o obreiro, que está fazendo parte desse corpo tão importante da obra de Deus, de cuidar de outras pessoas, de ajudar outras pessoas, mas a primeira pessoa a ser ajudada tem que ser o próprio obreiro. E eu tenho certeza que na entrevista aqui com o bispo Irlan e a sua esposa Ana, você, obreiro, será ajudado. Inclusive, eu gostaria que você agora informasse a este obreiro, ao colaborador, a este membro que está, evangelista que está fazendo o CPO, que acompanhasse agora o nosso programa. Envie aí o link, seja pelo Facebook ou pelo canal YouTube ou por este meio televisivo. Então, Irlan, você chegou na igreja com quantos anos? Cheguei com 14 anos, próximo de fazer 15 anos. E a Ana chegou com quantos anos? Com 16 anos. 16 anos. E o que foi que lhe trouxe à igreja? Irlan? Minha mãe, quer dizer, a minha infância já foi uma tragédia. Porque quando eu completei 1 ano de idade, no dia 31 de dezembro eu completei primeiro ano, e o meu pai faleceu no dia 1º de janeiro. No dia seguinte, meu pai faleceu. Minha mãe ficou grávida de gêmeos. Então, fui criado com minha mãe, avós, mas o próprio mal acho que se aproveitou de eu não ter tido pai, e um falava uma coisa, outro falava outra. E depois tive padrasto, e eu não me dava bem com ele. Então, tinha muitos problemas, muitos conflitos. Minha mãe era uma pessoa muito nervosa, irritada, sofria muito. E quando eu tinha por volta de 12 anos, ela conheceu a igreja e começou a frequentar a igreja. E ela percebia que eu era revoltado, eu era rebelde, eu era... Amargurado. Não teve infância, então, Irlan? Não tive. Não tive infância. Chegou na igreja aos 14 anos, você disse. Ela me levou algumas vezes e eu ia contra a minha vontade.
Ela às vezes me pegava jogando bola na rua, me levava, força, e eu sentava lá atrás para assistir o culto e ficava lá, mas curvava a cabeça e dormia. As palavras entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Mas um dia, um domingo à tarde... Mas antes de você falar desse um dia, Sim. Irlan, você achava o quê? Que a sua mãe tinha errado, o seu pai, não houve um planejamento familiar, você culpava a Deus, achava que tudo aquilo que tinha acontecido com o seu pai, a morte prematura, uma infância problemática, era culpa de quem? De Deus, da mãe, Eu ficava... destino, não entendia nada? Não entendia. Eu não entendia, mas eu ficava buscando, querendo uma resposta. Por quê? Por quê? Porque eu não entendia. Eu não compreendia por que tinha acontecido isso. E eu me lembro até que um dia, eu indo de ônibus com a minha mãe para o centro, e a gente passou na frente de um centro espírita. Aí eu vi aquele centro espírita e a minha mãe disse: minha mãe, o centro espírita, o que acontece aí? Não, ali as pessoas vão consultar os seus entes queridos que já morreram. Quando ela falou isso, aí eu pensei, eu falei, se um dia eu quiser falar com meu pai, eu posso? Ela... Você achava como criança que seria possível, então, por meio do espiritismo, contactar o seu falecido pai? Sim. Mas para a sua decepção, isso E ela disse que era possível. lhe deu uma esperança. Ela disse sim, se você for lá um dia, você pode dizer que você quer falar com seu pai e ele vem e manifesta lá no médio e tal. E eu tinha essa esperança, pensava que era verdade. Esperava a oportunidade de um dia poder fazer aquilo. Só que, antes disso, graças a Deus, eu fui... Ela já tinha tentado me levar várias vezes e um dia, por conta própria, eu saí andando à tarde, domingo, e antes das 3 horas da tarde, eu passei em frente à Igreja Universal, que ela já tinha tentado me fazer ir várias vezes, e eu entrei sozinho. Fiquei lá sentado. Como é que estava você naquele domingo? Amargurado. Como é que foi aquela manhã de domingo e aquela tarde? Era quando chegava o sábado, tinha aquela euforia, que era o sábado, final de semana, talvez tinha uma festa, alguma coisa, curtição. Mas quando chegava o domingo, depois do meio-dia, já começava o vazio, porque ia começar tudo de novo semana, trabalho, ia para a escola, tudo a mesma coisa, sem novidade, amargura, tristeza. Eu queria, Irlan, convidar agora o telespectador, o ouvinte, a contactar este conhecido seu, colega de trabalho, um vizinho, ou talvez um familiar que perdeu prematuramente o pai ou a mãe, que foi criado sem a presença do pai ou sem a presença da mãe. E tem muitos porquês, né? Eu penso que você se perguntava muito por que eu, por que o meu pai, por que a minha mãe, por que eu sofro tanto. Sim. Não é verdade? É verdade. Então fala para ele que daqui a pouco o Bispo Irlan vai responder essas perguntas, porque ele tinha essas perguntas no mais íntimo do seu ser. Uma vez que ele nasceu em um dia e o pai faleceu no dia seguinte. Não, depois de um ano. Depois de um ano, perdão, mas na data justamente do nascimento, né? Exatamente, do aniversário. Do Primeiro aniversário. ano de idade. Primeiro ano de idade. E você, Ana, como é que você chegou na Igreja Universal? A minha tia, né, estava ouvindo pela rádio o programa da igreja e convidou a minha mãe. A gente tinha muitos problemas na família, problemas de enfermidade com meu pai, com meu irmão, com minha irmã. Também de vez em quando eu sentia algumas coisas no corpo e o vazio. E aí a minha tia chamou, convidou a minha mãe, falou, poxa, vamos lá, vamos tentar, estão prometendo isso aqui, olha, vamos tentar nessa igreja, porque a gente ia no centro de Macumba, né? Então frequentávamos, então nós fomos, minha mãe foi com a minha tia primeiro e com as minhas primas. Okay. E eu fiquei resistente um pouco para ir, porque falava-se muito naquela época da lavagem cerebral, né? Dizem que a Igreja Universal fazia lavagem cerebral. Sério? E assim, os amigos falaram assim, você vai nessa igreja, não vai nessa igreja, vão fazer lavagem cerebral em você também. E eu tinha o vazio, como o Irlan falou, né? Os meus dias eram felizes, principalmente sexta e sábado, onde a gente se reunia para sair com os amigos, né? As famílias se conheciam, então a gente saía para passear. E no domingo, o vazio vinha, né? Aquela falta, algo que faltava,
em mim. E eu procurava preencher. Eu cheguei a visitar outras igrejas, outras denominações, para poder me encontrar, para poder sentir esse vazio preenchido. E não consegui. Foi quando eu fui para a igreja, mas eu fui forçada, porque eu não queria ir. A minha mãe falou assim, não, você vai. Eu falei, não, eu não vou. Ela falou assim, não, quem manda em você sou eu, Tinha você quantos vai. anos nessa época? Eu tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos. Ela falou assim, não, você vai fazer bem. E eu apanhei para ir. Então, penso eu que você foi contrariada e não gostou de nada. Muito contrariada, fui muito chateada, muito brava. Fui por obediência à minha mãe e chegando lá na igreja, abaixei a cabeça, o pastor estava pregando, a igreja estava cheia. Foi uma reunião de cura, dia de cura. E eu abaixei a cabeça, eu falava tanta coisa para aquele pastor dentro de mim, eu chorava de raiva que eu estava. O pastor não tinha culpa de nada. Não tinha, não tinha culpa de nada. Ele estava ali fazendo o trabalho dele, de salvar almas, de resgatar. E eu fui desse jeito muito zangada. E ali eu comecei a ir de vez em quando. No dia eu não falei nada para minha mãe, mas eu já saí muito bem. Eu já saí mais feliz, né? Eu era muito alegre, sempre fui muito alegre, porém dentro tinha um vazio, algo que não se preenchia, né? Dependia das circunstâncias, dependia das situações, de estar com pessoas, com os amigos para me sentir bem. E você saiu e percebeu uma diferença em você? Percebi a diferença. Aí foi quando você voltou outras vezes. Comecei a ir, mas eu entrava na igreja, eu olhava para os dois lados para saber se os amigos não estavam vendo. Antes de entrar, você olhava para a esquerda, para a direita. Sim, porque eu tinha se não vergonha. tinha nenhum conhecido e aí entrava rapidinho. Rapidinho, porque eu tinha vergonha de ir na igreja. Mas eu perseverei. Né, até eu chegar a me batizar, tomar uma decisão de batizar nas águas. Quanto tempo depois que você, mesmo sendo levada, contrariada contra a sua vontade, pela sua mãe, mas você, por obediência, foi e depois gostou, foi ajudada, percebeu uma diferença, decidiu se batizar nas águas? Bispo, eu fui muito bem recebida, inclusive, pelas obreiras, pelos obreiros da igreja, foram cuidando de mim. Eles viam essa resistência no início, mas depois eu fui me abrindo. Foi uns 5, 6 meses depois, e eu me entreguei mesmo para o Senhor Jesus, me batizando nas águas, mas tem um porém. Mesmo me batizando nas águas, eu achava que eu ia conseguir levar os meus amigos também para a fé, para conhecer o Senhor Jesus. Então, de vez em quando, ainda saía com eles, né? Vamos ali numa festinha. Então, de vez em quando eu ia, até que eu percebi que aquele lugar não me fazia mais bem, não era mais o meu lugar. Eu me sentia deslocada. A Ana realmente havia sido batizada, havia sepultado a velha Ana. A velha criatura. A velha criatura. A velha Ana, realmente foi porque eu vi que eu não me encaixava mais. Foi quando eu assumi a minha fé no Senhor Jesus de fato e de verdade. Isso implicou, então, certamente, em perder esses amigos. Perdi mesmo. Deixou de ser aquela garota popular, amiga de todos, alegre. Aquela para trilhar outra vida, uma vida totalmente solitária, oposta. porque a vida com Jesus é solitária no sentido que a gente, quando anda com Jesus, o mundo passa a nos odiar. Porque as pessoas, elas gostam da gente, mas elas criticam. É tanto que no dia que eu me batizei nas águas, eu voltei toda molhadinha para casa, cabelo, a roupa estava ainda úmida, e eu passei na casa da minha tia, que era na mesma rua que a gente morava. Morávamos em 3 famílias, 2 tias e a gente. E passei na casa da minha tia, que ela não ia na igreja, a outra ia. E aí eu falei assim, eu me batizei nas águas, entreguei minha vida para Jesus. Ela falou assim, você é tão nova, você deveria não ter feito isso, para você aproveitar mais a vida. Então, hoje ela está na fé, ela está lá entregue ao Senhor Jesus. Mas, na época, bispo, foi isso que eu vi, porque essa era a mentalidade. Quando a pessoa não conhece a verdade, né? E eu segui em frente. Realmente é uma vida solitária, é uma entrega, mas eu me senti bem, eu me senti completa. Eu vi que ali realmente é o encontro que eu tive com o Senhor Jesus. Mas ainda faltava algo. Faltava algo. A Ana vai falar o que faltava. Não é o Irlan. Você está pensando, era o Bispo Irlan. Não era o Irlan, não. Era uma outra coisa, uma outra pessoa. O Bispo Irlan fala para a gente, então, sobre este vazio, essa angústia, essa tristeza, essa mistura de sentimentos, de porquês. E mesmo não entendendo muitas coisas, você continuou indo. E naquele domingo,
à tarde, É, você entrou na igreja, É. por livre e espontânea por vontade. livre, espontânea vontade, sozinho. E aí, os porquês? Aí eu sentei ali, tinha vários jovens já e outros estavam chegando, ia ter a reunião do grupo jovem, 3 horas da tarde. Aí esperei, aí quando 3 horas as moças obreiras que realizavam aquela reunião iniciaram a reunião. Boa tarde, jovens, então fique de pé. E os jovens felizes ficaram de pé. E porque eu não estava feliz, eu estava ali amargurado, eu tinha essa frustração, essa tristeza, essa amargura, que tal, não sei se minha mãe percebia, ela nem se importava também com isso, porque ela tinha muitos problemas também, Imagino. tinha outros irmãos, e minha mãe era muito nervosa, muito irritada, tudo ela agredia, ela falava palavrão, ela xingava, ela brigava. Carregada. Uma pilha de nervos, E carregada. carregada, Carregada de encostos. de encostos, tanto refiro. que quando ela chegava na igreja ela manifestava. Sério? Sério. Incorporava com entidade? Sim, Uau. sim, por várias vezes. Aí você sentou lá atrás, deprimido, com um montão de deprimido. porquês, Sim. angustiado. É. E aí as obreiras começaram aquele movimento do grupo jovem. E o que foi que Só não aconteceu? sei se eu vou conseguir falar, O quê? porque foi muito forte. Aí eu estava sentado, lá esperando a reunião, ela começou a reunião feliz, os jovens de pé, e eu fiquei sentado, Amuado, lá na amuado. E quando eles começaram a orar, eu encostei a cabeça no outro banco, que eram bancos daquela época, Uhum. e fiquei ali, e ela começou. Aí o hino, o que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído. Aí, pronto. Ali você começou a colocar para fora toda aquela Foi. angústia, Aí eu comecei a chorar. aquela amargura, Sim. aquela raiva da Sim. vida, de Foi, Deus, é. de E fui mãe, chorando, de tudo. chorando, chorando. E chorei o tempo todo. E quando terminou aquela reunião do grupo jovem, eu já fiquei por ali na igreja, saí, fiquei na porta, deu a hora do culto das 6 horas, eu fiquei para o culto das 6. Ficou para a reunião da noite. Aí na segunda-feira eu voltei, na terça-feira, e nunca mais eu saí. Se apaixonou É. pelo Senhor Jesus. Ano de 84 para 85, acho que era setembro de 84. Eu tinha 14 anos. 14 anos. Quanto tempo depois você decidiu se batizar nas águas? Aí eu estava frequentando algumas semanas, menos de um mês. Aí o pastor estava fazendo um batismo nas águas, domingo de manhã depois do culto. E eu não ia me batizar porque no meu entendimento eu estava muito novo na igreja, eu não ia me batizar. Não tinha pecado? Não achava que tinha pecado? Ou sabia que tinha Eu já pecado? sabia que tinha. Mas você não, Mas eu não ia me batizar não chegou a cometer aqueles pecados? Não, porque minha mãe De prostituição, Não. vícios, Não. ah, Não cheguei a beber, fumar, usar drogas. roubar, matar. Nada, porque a família também tinha uma disciplina rígida. Os meus avós, a minha mãe também era muito rígida Mas com você isso. ouvindo a palavra, você percebeu que Sim, você senhor. era um pecador e Era um precisava pecador, de perdão. estava perdido. E eu sabia que eu precisava me batizar, porque eu já tinha essa consciência, porém, eu achava que era muito recente. Inclusive, uma senhora, uma das que me incentivou a ir para a igreja, ela disse assim, olha, se prepare para que no próximo seja o seu. Ok. E eu falei, não, é verdade, vou me preparar, vou me batizar no próximo. A filha dessa mesma senhora chegou para mim, e aí, jovem, vai se batizar hoje? Falei, vou me preparar para o próximo. E ela, e se Jesus vier amanhã? A pergunta que ela fez foi, se Jesus vier amanhã? Aí eu fiquei assim, sem... E se você morrer amanhã? Aí eu fiquei assim, sem... querendo saber dela, e aí, o que eu devo fazer? Falei, sim, e aí? Ela falou, se batiza hoje. Falei, posso? Batismo é uma decisão, É, né? ela falou, se batiza hoje. Falei, eu posso? Ela disse, pode. Mas eu não trouxe roupa, não trouxe nada. Se quiser, se batiza assim mesmo. Então eu só tirei o sapato, a meia, com a mesma roupa, entrei na fila, Arrependido. arrependido. E o pastor ali fez aquelas perguntas. E aí, você aceita Jesus como seu único Senhor? Sim, Senhor, aceito. Você está arrependido? Fez aquelas perguntas e me batizou nas águas. Quando o pastor me batizou, minha mãe que lutou tanto para eu ir para a igreja, Por favor, o Bispo Bilan já vai continuar falando Tá bom. sobre como a mãe reagiu depois desse batismo. E a gente vai saber também o que aconteceu
depois do batismo nas águas da Ana. Mas agora eu quero que você conheça o caso verídico da Simone, uma obreira que, olha, ela vai contar. Ela viu fogo e terremotos, no plural, tá? É no plural. Mas antes eu quero que você saiba que estamos em contagem regressiva, estamos na segunda semana de preparação para a vigília da coroa. Eu já tenho a minha roupa preparada, como também o Bispo Irlan já tem a sua. Pode exibir, por favor, a roupa do Bispo Irlan, se possível, em tela dividida, como também o frasquinho com azeite, estão aí, ó, que ele vai estar usando no sábado, dia 1º de agosto, aqui no Templo de Salomão, na vigília da coroa. Vamos então à contagem regressiva e daremos continuidade com o caso verídico da obreira Simone. Segunda contagem regressiva para a vigília da coroa. Prepare o seu frasquinho com óleo de oliva e o seu uniforme de obreiro. A roupa que você vai usar na vigília da coroa, sábado, dia 1º de agosto, às 18 horas, no Templo de Salomão. Oremos juntos às 22 horas, no programa Obreiros em Foco pelo Canal 21 e redes sociais do Obreiros Universal. Não profane o santuário do teu Deus, pois a coroa do azeite da unção do teu Deus está sobre ti. Meu nome é Simone, tenho 47 anos. Cheguei na igreja com depressão, a vida financeira destruída e problema sentimental. E depois de 3 anos eu conheci meu esposo, casamos, tivemos 3 filhas e estava indo tudo bem no nosso casamento, mas depois de uns 7 anos de casado ele começou a ficar estranho dentro de casa, até que um dia eu apertei ele e perguntei, né, o que está acontecendo? Você nunca foi assim, né? Foi quando ele confessou para mim e disse que estava bebendo, estava já usando droga e já tinha até amante. Mas eu pensei logo em Deus e pedi para Deus. Eu falei, meu Deus, o que eu faço numa situação dessa? Casei com uma pessoa na igreja, conheci ela lá pensando que eu não ia ter problemas. E agora veio isso. O que eu vou fazer agora da minha vida com as minhas filhas? O pastor atendeu a gente, tudo, conversou, explicou para ele que ele tinha que fazer corrente de libertação, começar tudo de novo. A gente foi para casa, mas parece que entrou num ouvido e saiu pelo outro. Porque ele não quis saber mais da igreja mesmo e começou a ficar pior lá em casa a situação. Aí eu comecei a conversar com o pastor e o pastor foi me orientando, né? Aí tudo que ele falava, orientava, eu fazia tudo ao pé da letra, eu obedecia em tudo. Aí de voto em voto, de fé em fé, comecei a luta. Só pedia para Deus força, porque eu não aguentava mais aquela situação. Não tinha resultado de nada. Aí eu falava, para que eu estou lutando? Quando eu ia buscar a Deus na igreja, eu falava, meu Deus, eu estou aqui com a minha alma sangrando de tanta dor, de tribulação, mas eu estou aqui. Lembra de mim e muda minha vida, porque eu não aguento mais. Aí eu falava, me dá do teu espírito, da tua força, para eu lutar e vencer, porque o Senhor me escolheu para vencer, para glorificar. Então muda. Aí eu continuava na luta, nos propósitos. Aí foram 7 anos assim, nessa situação. Às vezes ele mudava, mas não por completo. Aí ele começou a sentir umas dores de cabeça muito forte. Aí ele foi no médico e o médico disse que ele estava com um tumor na cabeça e tinha que operar, mas ele tinha medo. Eu levei ele foi, na marra praticamente, né?
Aí ele operou, foi um sucesso a cirurgia, foi uma benção. Eu ungi ele antes de ir, né? Ele chegou em casa, tinha que ficar de repouso, só que ele não ficou de repouso. O que ele foi fazer? Ele foi na biqueira buscar droga, fazer o que não podia fazer. Aí deixei, eu não falei nada, né? Aí depois, acho que de uma semana, ele começou a sentir muita dor de cabeça no curativo que estava na cabeça dele. Aí ele falou, mas não é normal, não sei o que está acontecendo. Eu falei, vamos ter que voltar pro hospital, né? Chegando lá no hospital, o médico que atendeu ele me chamou de lado e falou, olha, o seu esposo está com infecção, deu meningite na cirurgia dele e a gente vai ter que abrir de novo. Aí teve que ficar 15 dias no hospital, em vez de 2 ficou 15. Eu ia visitar ele com a mãe dele. Aí eu fui para a igreja primeiro, né? Primeiro fui buscar Deus, para depois ir visitar ele. Eu fui na reunião das 9 e acabou umas 11h30. Mas o pastor pregou sobre a fogueira santa de novo. E naquele domingo, Deus falou comigo, falou, não é o teu sonho, não é a sua vontade, é a minha vontade. É o teu sonho pelo meu. Então, você tem que obedecer, fazer a minha vontade, que eu vou te honrar. Aí eu falei com Deus, eu falei, mas meu Deus, foram já 14 fogueiras santas, o Senhor nunca me deu essa bênção. Né? Por que eu vou fazer de novo? Ele está sendo egoísta. Aí Deus falou, não, me obedece que eu vou te honrar. Aí eu peguei revoltada, né? Eu falei, eu vou pegar. Eu parecia uma doida lá na igreja. Eu falei assim, eu vou obedecer o Senhor, mas o Senhor vai ter que fazer alguma coisa. Ou o Senhor leva ele com o Senhor, ou então o Senhor converte ele, porque eu não vou sair do hospital com ele daquele jeito, perturbado, porque não foi assim que o Senhor me deu. Aí cheguei lá no hospital, quando eu entrei no quarto, eu e a minha sogra, ele começou a passar mal. Deu convulsão, né, que fala. Aí na hora eu lembrei do voto que eu tinha acabado de pegar, né. Aí eu falei assim, o Senhor vai levar ele, eu já percebi. Então prepara eu e minha família. E quando a gente foi entrar no quarto, aí veio uma cena muito horrível. Eu entrei no quarto e vi meu marido de fralda, amarrado na cama, irreconhecível. E eu olhei assim para ele assustada, ele olhou assim para mim e falou, amor, vem aqui. Eu falei, o que foi? Ele, chama o pastor para me batizar, porque eu vou morrer e eu não quero ir para o inferno. Aí ele falou, se Deus me curar, me tirar dessa situação, a partir de hoje a minha vida é dele. Aí daquele dia em diante, depois do batismo ali no leito do hospital, ali mesmo ele já começou a evangelizar os outros doentes, ungiu, começou a assistir o programa do bispo, lá no quarto mesmo. Aí quando ele saiu de lá, o primeiro lugar que ele quis ir foi para a igreja. Ele foi até de pijama. Aí quando ele chegou lá, ele mesmo levou o voto. Eu dei o voto para ele, eu falei, entrega o voto que eu fiz por você. Aí ele foi lá e entregou o voto. Aí daquele dia em diante, ele está até hoje, na fé. Aí a gente está junto na fé hoje, firme e forte. Mais forte, né? Porque depois de tudo que a gente passou, Deus fortaleceu a gente muito mais. Hoje eu sou muito mais apegada a Deus. Eu busco a Deus com mais força, com mais intensidade. Eu me apeguei mais a Deus. E Ele também. Diante do caso verídico da Simone, você está aí se sentindo envergonhado, né? Para não dizer humilhada. Porque você está sofrendo isso aqui, ó. Diante do que a Simone passou, problemas seríssimos no casamento, problemas seríssimos na vida econômica. Participou de 14 fogueiras santas de Israel e não obteve resposta. Mas não arredou o pé, não desceu do altar, não blasfemou. O marido internado em estado grave, condenado. Esta mulher aguentou. Aguentou não o sofrimento. Ela alimentou a sua fé, a sua comunhão com Deus. Ela manteve viva a chama do amor, da devoção, da obediência, da confiança e do sacrifício. E Deus surpreendeu. Ele transformou, está aí agora o casamento,
a saúde, a família, a vida econômica, problemas, meu amigo, minha amiga, todos nós teremos, mas você como obreiro, eu como bispo, temos que entender que a nossa missão de evangelizar, de ajudar, de ganhar almas, de servir a Deus é mais importante que as tribulações, que os problemas, que as decepções, que os maus exemplos e que os ex já estão lá no chão. A nossa missão, que não é nossa, mas de Deus, é maior e superior. Então, quando você passe pelo fogo ou por terremoto, não esqueça que pessoas passaram por situações mais graves, mais difíceis e venceram, porque permaneceram firmes, fiéis. Guarde isso. Eu vou agora falar com o bispo Ari, lá na Bahia, diretamente da Bahia. Bispo Ari, você estava escutando a entrevista aí do bispo Irlan e a sua esposa Ana? Estou escutando. Do Bispo Irlan, nós casamos, o meu casamento foi perto do casamento do Bispo Irlan, quase no mesmo dia, né? Ó, sim. Mesmo dia, Meu Deus. Aí também na Bahia? na Bahia. Aí da Bahia. Parabéns, fico feliz. Então os senhores já se conhecem já de anos. Já há muitos anos, Fico mais de feliz. 30 anos. 30 anos, mais de 30 anos. O bispo Ari, conta pra gente quais são as expectativas dos obreiros, dos colaboradores, dos que estão fazendo o CPO e de evangelistas. Muitos membros do Força Jovem têm me contactado e têm afirmado, bispo, eu ainda não sou obreiro, faço parte do grupo jovem, do Força Universal, do grupo da evangelização, e eu vou estar aí na vigília da coroa no domingo 1º de agosto. Essa expectativa também há aí nos baianos, aí no estado da Bahia? É verdade, Bispo. Uma expectativa muito grande, né? Que é uma oportunidade de renovação. As vestes limpas, o óleo na cabeça, já estou aqui com o meu aqui, o óleo na cabeça, a unção do Espírito Santo com a gente, as vestes completamente lavadas pelo próprio Senhor Jesus. Não tem como a vida desse obreiro não crescer, não tem como a vida dele não dar um salto, porque ele tem a comunhão de Deus, o óleo está sobre a cabeça, as vestes tá lavada. Então, ele vai estar se renovando e vai trazer também, bispo, o seu discípulo, que vai ajudar outras pessoas, e eu tenho certeza, e essa é a expectativa nossa, e dos obreiros, dos evangelistas, do CPO, essa é a expectativa para esse grande dia 2, nós temos, dia 1º, nós temos a certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu creio também, haverá uma renovação, um avivamento, e milhares de pessoas serão batizadas no Brasil e no mundo. Eu queria fazer uma correção, eu falei domingo, mas é sábado, gente. Dia 1º é sábado. E não é dia 2, não. Eu cometi o erro de falar domingo e o bispo Ari dia 2. Não, é dia 1º e sábado de agosto, às 18 horas, diretamente do Templo de Salomão. Bispo Ari, foi um prazer imenso falar consigo. Em outra oportunidade, eu vou lhe entrevistar aqui também no programa Obreiros em Foco, tá? O senhor. Deus abençoe o senhor e todos os obreiros. Até domingo, até sábado, dia 1º e domingo também, quando nós estaremos buscando o Espírito Santo às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Ana, conta pra gente então, o que faltava ainda? Poxa, já estava liberta, já tinha tido experiências maravilhosas com Deus, né? Mas faltava, estava batizada nas águas. Uma das coisas também, bispo, que foram mais difíceis para que eu pudesse logo entender, eu gostava muito de festa, gostava muito do carnaval, eu era muito festeira, carnaval, cultura da Bahia, né? Uhum. Então... Quem não corre atrás do trio elétrico? Quem não corre atrás do trio elétrico. Só quem está morto, né? Só quem já morreu. Morreu realmente para o mundo. E tinha em Feira de Santana micareta. Micareta, então... Para aqueles que ainda não nasceram de novo. Exatamente. Então, foi também uma das coisas difíceis para que eu pudesse deixar, abrir mão. Mas tudo isso aconteceu quando teve, né, o encontro com Deus. Então, a gente ia todos os cultos de domingo, durante a semana. E no domingo de manhã, antes da reunião começar, a gente chegava, ficava sentadinha no banco e tinha um auxiliar, pastor, que reunia as pessoas que queriam orar antes da reunião. E dobrava os joelhos na frente do altar e fazia uma oração por aquelas pessoas, uma busca. E aquilo foi me chamando, eu fui sentindo necessidade
Eu fui sendo chamada por aquela oração. E foi surgindo a necessidade de buscar mais a Deus, uma sede de algo a mais. Ok. A sede de ser preenchida pelo Espírito Santo. E eu buscava, o pastor pregava muito, né, sobre a necessidade de se ter o Espírito Santo para permanecer, para você se sentir realizado, completo, para você ser usado por Deus. E eu fui buscando, porque eu via as obreiras, eu queria ser obreira um dia. Eu olhava para elas, eu achava a coisa mais linda e eu respeitava muito as obreiras, né? Então, eu comecei a buscar. Eu fazia buscas pela madrugada. Eu lia muito a Bíblia, eu orava, eu não faltava aos cultos e sempre buscando, e sempre procurando limpar o que tinha no meu coração. Abriu mão das amizades. Tudo, do mundo. Dos costumes, das A festas, cultura das festas, micareta, carnaval. tudo. Os palavrões já tinham saído, poucos, porque a gente não tinha um hábito que meu pai não deixava, mas de vez em quando a gente soltava um ou outro. A gente tinha muitos valores, meus pais davam, né, deram pra gente. Então, foi começando, eu fui largando tudo aquilo, eu fui olhando no espelho, eu falei, isso aqui não serve mais para mim. Quando lia a Bíblia falava com você agora? Falava. Era Deus como um falando espelho. comigo, era um espelho. E aquilo, ele, tira isso de você. Olha, não queira mais isso. E eu fui obedecendo. Eu realmente eu abri mão de tudo aquilo que eu gostava muito, mas que me fazia mal na minha nova vida. Até que então aconteceu o batismo. Aconteceu. Nós teve uma vigília numa igreja da região. Isso, bispo, a gente foi a pé. Era uma turma, porque andávamos muito, não tinha carro. Meu pai dirigia, mas o meu pai não ia. Então, não precisa. Daquela época, todo mundo andava muito, a cidade pequena, então não era perigoso assim. Então, fomos para a vigília do grupo jovem na época. E todos foram convidados e, Aí eu falei, poxa, vou buscar. Naquele dia, busquei o Espírito Santo. Foi uma entrega. E ali eu fui batizada, fui selada com o Espírito Santo. O que prova que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Muitas pessoas perguntam, Ana, o que prova que a pessoa foi batizada? É um sentimento? É um arrepio? É chorar? É o quê? O que acontece? É uma certeza absoluta, né? Você recebeu essa certeza quando você foi batizada, no seu espírito que você, quer dizer, na sua razão, inteligência, que você havia sido selado pelo Espírito de Deus. E a prova que a gente foi batizado são os frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore, disse Jesus. Depois dessa vigília, você passou a ver os frutos do Espírito Santo. Vi, porque eu já saí feliz demais. Eu chorei muito naquela noite, eu falei em línguas já naquela noite também. E quando saímos, a turma, né, para ir para casa, para voltar, eu falava, e aqueles obreiros que eu convivia com eles, que isso é muito importante também. Eu escolhi andar com pessoas que realmente edificaram a minha vida, e que investiram em mim também. Eles investiram em mim. Pois sim. Eles investiram em mim, eles falavam comigo, conversavam comigo, olha, faz assim. E eu falava na época das minhas fraquezas, das minhas debilidades. Não, mas olha, você tem que ser forte, você tem que resistir. Então, naquela noite, quando eu saí da vigília, a gente voltou para casa, eu vibrava, eu estava muito feliz, muito feliz. Falei, gente, eu fui batizada com o Espírito Santo, eu falei em línguas. Então, foi algo assim marcante na minha vida. Aquela madrugada nós voltamos para casa de manhã e meu pai na época ele tinha uma loja no centro da cidade e eu mesmo assim cansada, com sono, o cansaço não bateu no corpo. Eu fui trabalhar feliz, cheguei em casa, contei a novidade. Foi foi diferente, bispo. A partir daquele momento você passou a sentir um grande desejo. Grande desejo de ganhar almas. De ganhar almas? Desejo de ganhar almas, não era de casar, de sair pelo não era de ganhar mundo. dinheiro, não era de herdar a loja do seu pai, os negócios. De casar também. Eu tinha muito desejo de construir uma família. É a segunda coisa depois do batismo com o Espírito Santo, é a realização sentimental, eu tinha esse desejo. As pessoas hoje trocam os valores, as pessoas querem, né, ou as bênçãos e depois o Espírito Santo, ou o Espírito Santo e depois a prosperidade, faz uma confusão. Eu priorizei realmente a Deus, a minha vida.
Eu levei Deus a sério. Tá. Eu levei a minha vida espiritual a sério. Eu necessitava preencher o vazio que eu tinha. Claro. Eu sentia essa necessidade. Então, quando eu fui selada com o Espírito Santo, eu já tinha um desejo de ser obreira, de ganhar almas. Eu nunca me imaginei assim, falei assim, meu Deus do céu, sair pelo mundo pregando o evangelho, a coisa mais linda, as esposas, os pastores entregando suas vidas naquela simplicidade do altar e, ao mesmo tempo, algo, né, maravilhoso. Então, foi quando eu comecei. Aí eu saí dali, eu falei, agora eu vou. E comecei a perseverar, entrei na aula de candidata. Era o Bispo Arthur, que hoje está em Campinas, né? O Bispo Arthur Sampaio, ele fazia a reunião e eu comecei a participar da reunião para ser obreira. Tá vendo só? Tá vendo que não é só você que enfrenta lutas. Está reparando que somos todos provados, mesmo entre familiares, colegas, vizinhos, né, amigos, todos temos que sacrificar. É inevitável o sacrifício, mas a recompensa é maravilhosa. Nós vamos exibir, eu recebi um vídeo, Ana, eu queria que você acompanhasse comigo, do Bispo Irlan, de um antigo imóvel que era usado como Igreja Universal. Vocês vão acompanhar esse vídeo do pastor, que inclusive foi pastor dessa igreja, e você vai ver agora o estado desse imóvel. E você vai entender com claridade o que acontece quando a pessoa, ela não faz o que a Ana fez, que é priorizar o Espírito Santo. E por isso pode ficar nesse estado, espiritualmente falando. Acompanhe. Nós estamos aqui, nesse lugar aqui, funcionava a Igreja Universal. A Igreja Universal aqui foi para um lugar maior, melhor, né? Construiu uma igreja muito bonita, mas eu passando aqui na frente, o que eu estava meditando, imaginando? Assim é a vida das pessoas que se afastam de Deus. Eu fui pastor nessa igreja aqui. Aqui, nesse lugar, eu vi pessoas receber o Espírito Santo. Olha como que está esse lugar. Levaram o telhado, levaram as portas, as janelas, roubaram tudo. É um salão hoje abandonado, né? Esse lugar era alugado, funcionava a Igreja Universal. Ela está num lugar melhor, mas olha como ficou esse lugar. Tá vendo? Ali, olha o altar. Esse altar aí, muitas pessoas mudaram de vida. Olha como está esse lugar. Assim é a vida da pessoa que se afasta de Deus. Quando a igreja estava aqui, era um lugar onde aqui tinha um derramamento do Espírito Santo, pessoas eram curadas. Eu cheguei aqui agora, tem gente usando droga aqui, nesses cômodos, se prostituindo. A gente vê até preservativos no chão aqui. Mas olha aqui, olha o altar. Levaram tudo do altar, as pedras, tudo. Assim está o altar de muita gente, ó, em ruínas, comunhão com Deus. Não tem nada. Um lugar vulnerável, qualquer um pode tocar aqui, qualquer um pode entrar. Antes não. Antes as pessoas para entrar aqui tinham temor, respeito. Então eu queria que você meditasse nisso, né? Será que não é isso que está acontecendo com a sua vida? O diabo já tirou sua paz, tirou a presença de Deus, a saúde, tem acesso à tua vida, tocou, roubou tudo. Mas tem jeito, ele não roubou ainda a sua alma, ele não tocou na sua alma. Então volta para Jesus. De repente você está dentro da igreja, mas o seu altar está assim, em ruínas, destruído. Aqui já foi um lugar de glória. Muitas pessoas eu vi subir nesse altar aqui, entregar a vida e a vida delas mudaram. Olha como que está hoje. Então não permita que isso aconteça na tua vida. Esse salão aqui representa a vida da pessoa sem Jesus. Olha como que fica. Todo destruído. Forte, não é? Forte. Impactante, né? Impactante. Você sabe que quando eu comecei na caminhada da fé, que eu queria muito o Espírito Santo, e eu recebi um versículo que marcou muito a minha vida, que foi aquele: no que deveis pensar? No que é bom, no que é puro, no que é respeitável. Se algum louvor há, é nisso que deveis pensar. Porque tem as batalhas, bispo, quando a gente recebe o Espírito Santo, antes de receber e depois quando você recebe, para você se manter na presença de Deus. E esse versículo, para mim, eu carrego ele até hoje. Esse versículo que foi falado para mim, eu guardei ele e eu
coloco em prática sempre. Eu passei até isso para nossa filha, né, Irlan? No que deveis, porque a batalha maior que a gente enfrenta é na mente, começa na mente. Porque se eu comecei na mente, ou eu executo ou eu não executo. Então, cabe a mim. Então, esse versículo para mim foi fundamental. E quem perde essa batalha, Ana, na mente, não substituindo os maus pensamentos, ou ideias, ou sugestões pela palavra de Deus, a exemplo que você acabou de dar dessa passagem bíblica, acaba perdendo todas as outras batalhas, ou comprometendo todas as outras vitórias ou conquistas no âmbito físico, sentimental, familiar, profissional. Bem, diante de tudo que foi falado, nós vamos agora ao momento da meditação. Mas antes do momento da meditação, Ana, você se vê fora da obra de Deus? Nunca, nunca. O Senhor Jesus é o meu tudo, bispo, é o meu tudo. É pôr a mão no arado e não olhar para trás. Como você disse que essas batalhas são constantes mesmo após o batismo, Sim. também na obra de Deus. Certamente vocês Muitas. passaram por momentos difíceis. Sim, bispo. Tem algum que você lembra assim que destacou um momento muito duro na obra? Vários desertos nós passamos. São quantos anos de ministério? São 27, vou fazer 28 anos. 28 anos. 28 anos de 3 casado. décadas. São 3 décadas. A batalha começou já no início. Nos casamos e a gente teve um domingo, né? Fomos transferidos imediatamente. Foi. Da Bahia para o Rio Grande do Sul. Foi. Ali começou. Do calor para o frio. E a mudança gente foi radical. despreparado, sem roupa de frio. Culturas diferentes, né? Então, um dos desertos foram esses. Por exemplo, eu fiquei grávida lá e tive a nossa filha. E a minha mãe não pôde me ajudar, então eu tive pessoas que auxiliaram, mas não era como a minha mãe está ali me Poxa, ajudando. início de obra, Sim, senhor. recém-casada, Sim. fase de adaptação, Demais. em um estado completamente diferente, uma região completamente diferente do nosso Brasil. Foi um pacote, uma caixinha de Pandora, como dizem por aí, que saiu, abriu e um monte de coisa. Era tudo para você dizer, eu vou embora, Irlan, casei com a pessoa errada, fica aí com essa criança, E cria aí você. E a gravidez que não foi planejada. Que não foi Foi planejada. uma troca de anticoncepcional e a Ana Foi. Paula engravidou da nossa filha. Mas foi muito bom, bispo. Eu falo com a gente, conversava depois sobre isso, falava assim, como é bom para você amadurecer. Eu precisava amadurecer. E tudo isso fez parte. Eu agradeço a Deus por cada pedacinho que enfrentamos de deserto, porque foi para o nosso bem, Claro que sim. para nos fazer forte. Ela tinha isso aí, 19 anos, eu tinha 22, então, quando nos casamos. Foi. Então, o Irlan que cuidou do umbigo da Keren, foi o Irlan que deu o primeiro banho nela, porque eu não sabia, eu tinha medo, né? Então, foram várias experiências, bispo, que a gente passou, mas cada deserto que nós enfrentamos em outros lugares, por causa de cultura, por causa de clima, por causa de coisas que acontecem. E na obra também. Obra também, Situações bispo. desagradáveis, como injustiça, perseguição. Eu tenho um versículo que eu guardo também, olhando fixamente para o autor e consumador da fé. E tenho dentro de mim, não existe a injustiça, Correto. bispo. Não existe. isso aí. Existem os ensinamentos de Deus, porque o homem de Deus e a mulher de Deus é forjado no deserto. Ele tem que ser lapidado. Então, aqueles que alegam a sua saída da obra de Deus por uma injustiça, ou discriminação, ou perseguição, na verdade, tudo isso cai por terra. Cai por terra. Qual é o seu conselho para essa pessoa que saiu da obra? Olha para aquela câmera ali e dá um conselho para essa pessoa que está chorando diante do seu relato, uma vez que você enfrentou situações talvez muito mais difíceis e que desistiu. É não olhar para ninguém. Quando você aceita o Senhor Jesus, junto com Ele vem a caminhada pelo deserto. Como Jesus enfrentou o deserto, nós também enfrentamos. E tudo serve para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que a nossa fé ela venha estar firmada no Senhor Jesus. Não olhar para nada e nem para ninguém. E o que acontecer, se você olhar e ver é Deus, acabou. Nada nem ninguém pode tocar em você, pode tocar no seu ministério. Então, volta para Jesus, volta para o Senhor, perdoe. Perdoar é muito importante.
Às vezes a gente não consegue enxergar que a gente erra também. E que a gente precisa também perdoar alguém e até pedir perdão por algo que nós fizemos. Então, a obra de Deus, ela é maravilhosa, mas como diz o Irlan, ela também é muito perigosa. Então, você tem que ter o Espírito Santo para você executá-la. Tá aí. Eu queria convidar o Irlan a fazer a oração. Está aqui o seu copo com água. Nós não temos muito tempo, mas será suficiente para que Deus, Ele se revele a você aí agora em casa, no carro, no presídio, no hospital. Você, um ex-pastor, ex-obreiro, um ex-membro, você é uma alma. E não existe ex-alma. Existe sim a alma perdida e a alma salva. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos neste momento, Senhor, em favor, meu Deus, daqueles que estão acompanhando o programa, são obreiros, obreiras, são membros da igreja, aqueles que estão afastados, aqueles que desejam te servir, fazer a tua obra. Espírito Santo, que nesse instante o Senhor venha, meu Deus, ao encontro de cada um deles. Está escrito, meu Pai, que nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito nos assiste, o Teu Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E todos agora que estão participando deste programa, sejam bispos, pastores, obreiros, membros, sejam pessoas afastadas, são almas, meu Deus. Nós somos almas e todos nós fomos comprados. E o preço que foi pago foi muito alto. O preço não foi ouro, nem prata e nem pedras preciosas. O preço foi o sangue imaculado, o sangue santo do Teu Filho Jesus foi derramado na cruz do Calvário para que fôssemos salvos, meu Pai. Então que através deste programa, que através, meu Deus, de tudo que está sendo feito aqui nesta programação, muitas almas sejam salvas, que aqueles que estão em processo de queda, meu Pai, se arrependam, que este processo de destruição, de queda, de abandono do primeiro amor e da primeira fé se interrompa agora, meu Deus, e que essas pessoas sejam abençoadas. Aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram perdidos em hospitais, ao beberem um pouco desta água que eles prepararam neste copo, neste recipiente, que esta água esteja ungida pelo Teu Espírito e que todos que beberem um pouco da mesma estejam bebendo de Ti e sejam curados e sejam abençoados, meu Deus. Nós Te agradecemos por esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, bebamos da água em nome do Senhor Jesus. Que água gostosa, né? Abençoada. E você está aí curioso. E o Bispo Irlan, vai falar o restante ou não vai? No programa de amanhã, gente, porque já não temos mais tempo. A meditação de hoje, a reflexão de hoje é aquele vídeo e a voz do obreiro contando a sua experiência logo no início. Lembra? Guarde esses dois exemplos e não permita jamais que você seja destruído ou que seja roubado de você a coroa, que é a unção do Espírito Santo. Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Bispo Irlan também. Espero que vocês voltem no programa de amanhã para ele concluir. Caso ele esqueça de uma coisa, você possa lembrar. Não é possível? Tá aí então. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Não esqueça, nos veremos na iurde ou nas nuvens.